Fazer a nossa prece e terminar aqui esse capítulo de hoje, né? É que Leon Denis é tão maravilhoso, tão emocionante, que a gente, né, estica assim e perde a hora. Capítulo 14. Honrai vosso pai e vossa mãe. E o item é o item 7. Que está falando sobre aquela passagem bíblica lá de Mateus, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Quando chamaram a Jesus e disseram a ele, né, sua mãe e seus irmãos chegaram e permanecem do lado de fora. E aí Jesus então diz, né, tua mãe e teus irmãos, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Eis aqui minha mãe, quer dizer, todos, né? Boa noite, Thaísa, seja muito bem-vinda aqui. Então vamos ler o item 7, que é uma explicação desta passagem, que diz assim: é de espantar, e com razão, que nessa circunstância Jesus demonstrasse tanta indiferença por seus parentes e, por assim dizer, renegasse sua mãe. No que se refere aos seus irmãos, sabe-se que não tinham simpatia por ele. Espíritos pouco avançados não haviam compreendido a sua missão. A conduta de Jesus aos seus olhos era esquisita, e seus ensinamentos não o sensibilizaram, porquanto nenhum deles se tornou seu discípulo. Pode-se dizer que, até certo ponto, participavam das prevenções dos seus inimigos. O que é certo, além disso, é que eles o acolhiam mais como a um estranho do que como a um irmão, quando ele se apresentava em família. E João diz positivamente que seus irmãos não acreditavam nele. Está lá em João capítulo 7, versículo 5. É aquela velha história, né? O santo de casa não faz milagre. Então a própria família de Jesus, no caso aí seus irmãos, não o aceitavam. Mas Jesus, na sua perfeição, entendia, compreendia e aceitava a todos. Boa noite, Ana Carolina, seja bem-vinda. Vamos então fazer a nossa prece. Graças a Deus, querido e amado Mestre Jesus. Aqui estamos, Senhor, mais uma vez reunidos em Teu nome, em nome de Deus, nosso Pai, em nome dessa espiritualidade amiga, para darmos continuidade ao estudo deste livro do nosso querido Leon Denis, que tantas informações nos traz, tantas reflexões para nos fazer pensar e realizarmos o nosso trabalho de acordo com a vontade de Deus nosso Pai, para assim atingirmos ao objetivo por Ele traçado, que é todos nós chegarmos à perfeição. Assim, querido Mestre, te pedimos, envolva os nossos propósitos, envolva as nossas intenções, de que aqui, buscando essas informações, possamos realizar esta caminhada sempre de acordo com a Tua vontade e a vontade de Deus. Envolva os nossos amigos e companheiros que aqui se encontram presentes. Que o nosso estudo hoje possa ser feito sempre, Senhor, de acordo com a Tua vontade. Assim, em Teu nome, em nome dessa espiritualidade amiga, mas acima de tudo, em nome de Deus, nós Te pedimos a permissão para iniciarmos os nossos estudos desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Bom, minhas queridas, nós vamos... É esse mesmo, Mana. Esse parágrafo aí mesmo. Tal é o caráter complexo do ser humano. Então, nós estamos estudando aqui com Leon Denis, ele falando para nós de maneira, como sempre, filosófica e de uma maneira assim bastante... emocionante, que nos faz parar mesmo para pensarmos em tudo aquilo que ouvimos aqui, e aí vai nos conscientizando do que realmente somos e da nossa importância nessa engrenagem, nesse universo aí, que nós não temos assim noção. E muitas das vezes, né, por falta do conhecimento, não levamos muito a sério a nossa vida, a nossa existência. E aí perdemos muito tempo com banalidades. Então aqui nesse capítulo
Leon Denis vem colocando para nós, né, o que é essa nossa alma, qual é o nosso destino, o nosso futuro, que não importa o momento em que estejamos, o local em que estejamos, o grau evolutivo que estejamos, tudo isso não conta nada para a nossa caminhada em busca da perfeição. Vamos demorar um pouco mais por estarmos mais atrasados, quem está mais atrasado, mas no total, todos nós seremos essa coisa sublime, esta coisa maravilhosa que ele fala aqui para nós. Então nós estávamos no meio do nosso capítulo, quando ele vem falando justamente a respeito desse mundo material que nós somos, temos ainda a idade de viver, de conviver com todas essas paixões ainda materiais, com todas essas sensações materiais, mas ele vem aqui nos alertando que esse círculo dessas coisas terrestres, elas vão apertando e limitando as nossas percepções. Daí a nossa dificuldade de nos vermos como espíritos imortais que nós somos. Porque nós estamos tão envolvidos assim nesse mundo material, né, vivenciando muito esse mundo material, a gente se preocupa muito com aquilo que a gente vê, né, e é compreensível isso. A gente não para pensar naquilo que está à nossa volta, que os nossos olhos materiais não enxergam. Então a gente vive em função daquilo que a gente vê, até por conta da nossa correria no dia a dia, da nossa necessidade de buscar a sobrevivência, da convivência com as pessoas que estão junto a nós, tudo isso, né, de sobreviver financeiramente, de ter que ganhar a vida, de educar filhos, todas essas tarefas, essas missões que nós necessitamos até para também ajudar o nosso progresso, mas isso, a preocupação com esses fatos, nos fazem esquecer da nossa verdadeira realidade, de enxergarmos realmente quem somos, ou seja, essas almas imortais, que têm como futuro um mundo assim, muito elevado, uma vida grandiosa, que é o que nos espera. Então ele diz, quando nós conseguimos que o nosso pensamento se separe dessas formas mutáveis, né? E que esse pensamento consegue abarcar a extensão dos tempos, quando a gente consegue parar, refletir, por isso que a doutrina sempre nos pede isso, né? Que nós detenhamos um tempo do nosso dia, alguns minutos do nosso dia, nessa correria que a gente vive, parar um pouco e nos ligarmos a esse mundo que nós não enxergamos, a esse mundo invisível, porque ele é a nossa realidade. Então, é nele que a gente tem que focar a nossa, vamos dizer assim, as nossas construções. Porque é nele que nós vamos viver eternamente. Então é isso que Leon Denis está nos mostrando aqui. O dia que nós conseguirmos, né, vivermos, mesmo na matéria. Boa noite, Anônimos, seja bem-vindo. Mas, todos conscientizados desse mundo, dessa nossa realidade, vai efetuar-se então a união entre as duas humanidades, a visível e a invisível, entre aqueles que povoam a Terra e os que percorrem o espaço, né? E aí Leon Denis nos diz, as suas vozes chamam, respondem umas às outras, e esses rumores, essa interação, né? Mundo visível com mundo invisível, esses murmúrios vagos e confusos, ainda para muitos, tornam-se para nós a mensagem, a palavra vibrante que afirma a comunhão do amor universal. Oi, Luiz, já estava sentindo a sua falta, hein, minha amiga? Seja bem-vinda.
Então, olha só, isso que Leon Denis está chamando a atenção aqui, nos dando uma sacudida, né, para a gente parar, pensar, olhar um pouquinho, fechar os olhos para esse mundo material que a gente enxerga e olhar um pouquinho para dentro de nós e vermos quem realmente somos. Esse tesouro maravilhoso. Nós somos pedras preciosas criadas por Deus, com um futuro muito brilhante pela frente. Para que a gente não fique aqui preso, amarrado ainda a essas coisinhas tão pequenininhas, tão insignificantes, que nos fazem assim atrasar a nossa evolução, que é ainda esse mundo material. Por mais bonito que ele seja, por mais coisas bonitas que ele tenha, e que a gente sabe que pertence também à criação divina, mas não é a ele que nós pertencemos. Não é a esse mundo que nós pertencemos. Nós precisamos nos conscientizarmos do verdadeiro mundo que nos espera e nos prepararmos para esse mundo. Ou seja, nos livrando, né, a cada dia, a cada experiência, a cada oportunidade que estamos tendo de estarmos aqui reencarnados, nos livrarmos ainda dessas sequelas, dessas coisas pequenas, mesquinhas, que nos prendem, que nos amarram ainda nesse mundo material. E aí, então, continuando o nosso estudo do capítulo de hoje, Leon Denis vem dizendo ainda para nós a respeito disso. E ele diz: o caráter complexo do ser humano, ou seja, espírito, força e matéria, em que se resumem todos os elementos constitutivos, todas as potências do universo. E aí, olha só o que ele nos diz. Tudo o que está em nós está no universo. E tudo o que está no universo encontra-se em nós. Nós fazemos parte desse universo. É por isso que Jesus, quando aqui esteve, falou claramente para nós: vós sois deuses. Porque o que é esse universo que Leon Denis fala aqui? Se não é na criação divina. E nós pertencemos a essa criação. Isso parece uma coisa assim utópica, parece que está muito longe, mas não está não. Os espíritos estão, cada dia que passa, chamando a nossa atenção para isso. Para nós começarmos a nos vermos como peças importantes dessa engrenagem aí, que é esse universo. Por mais pequeninos ainda que sejamos, por mais assim ínfima que seja a nossa natureza, mas ela é peça importante lá nessa engrenagem. Se formos retirados, vai fazer falta na ligação, na cadeia que é a vida. É para nós ainda, né, que estamos muito presos à matéria, muito ligados às coisas concretas, fica difícil raciocinarmos em cima dessas ideias assim, que nos parece abstrata, mas que não são. Como nós não podemos ver, né, concretamente, nem pegar, nem sentir concretamente, aí fica difícil de vivenciar. Por isso que a espiritualidade está aqui nos chamando a atenção. E aí Leon Denis se propôs a escrever isso aqui e colocar para nós que mesmo tendo sendo escrito há muitos anos atrás, né, há mais de 100 anos atrás, está muito atual, principalmente nos dias de hoje, em que nós já estamos vivenciando o processo de transformação do planeta, o processo de transição, onde ele vai deixar de ser um planeta de provas, de expiações, e passar a um planeta de regeneração. Então, a tendência é evoluir. E quem é que vai continuar aqui neste planeta de regeneração, dando continuidade a essa evolução? Somos nós. Somos nós. Se estivermos aqui, firmes nesse propósito que o Senhor Jesus nos cobra e nos pede.
porque Ele é o nosso governador. Então nós precisamos nos analisarmos. Estamos cientes disso? Estamos trabalhando para isso, para ficarmos aqui como almas imortais? Começar a nos olharmos como almas imortais e irmos nos desvencilhando dessas coisas materiais, desses valores materiais? Não que a gente vá pegar as nossas coisas, os nossos objetos, né, os aparelhos que nós utilizamos e vamos jogar fora e sairmos pelo mundo sem roupa, sem nada, como fez São Francisco. Não, nós não estamos nesse estágio. Não é isso que a espiritualidade nos pede. Mas que a gente utilize e, pelo contrário, tenha cuidado, zele e diante das nossas possibilidades de possuirmos todos os bens que o mundo material nos oferece, não estamos condenados a não vivenciarmos, a não termos. Agora, que tenhamos o bom senso e que sejamos conscientes da importância desses elementos na nossa vida. Olhamos para ele, usamos esse computador. Ele é ótimo, ele é maravilhoso. Nossa, como ele nos ajuda nessa nossa caminhada evolutiva. Mas a gente precisa ter a consciência de que, quando chegar o momento certo, eu não vou precisar mais dele. Vou agradecer muito a ele. Não é? Serei grata a ele, a tudo de bom que ele me ofereceu. Mas ele vai ficar dando continuidade aí, ajudando a outros, e eu vou continuar a minha caminhada. E assim com todos os outros valores materiais. Então a gente tem que zelar, a gente tem que cuidar, mas tendo a consciência de que eles não estão em nós e nós não estamos neles, nos valores materiais. O que nós temos é o mundo espiritual. E é isso, Julinha, possuir as coisas sem ser possuídos por elas. Sem deixar que esses valores nos dominem. Porque é o que está acontecendo. O homem está se deixando envolver pela máquina. Então ele está achando que o todo, né, o importante é quanto mais bens materiais você possui, mais valor você tem. E não é assim. E não é assim. Nós podemos possuir os bens materiais? Sim, temos que. A gente não vai ficar vivendo num desespero. Conforto a gente merece, tem tudo isso. Até porque esse conforto, esse progresso foi permitido por Deus. Ele está aí, o progresso tecnológico, o progresso material avançou tremendamente para nos ajudar na caminhada do progresso espiritual. Para que a gente tivesse mais tempo para cuidar desse lado que é o nosso verdadeiro lado, do lado do espírito imortal que somos. Então o progresso veio para nos ajudar, não para que a gente se deixasse engolir por ele, deixasse comandar por ele. A gente não pode ficar sob o comando da máquina, nós é que temos que comandar a máquina. A máquina não funciona se nós não coordenarmos. O meu computador, ele é inteligentíssimo. Mas se eu não chegar aqui 10 ordens, ele não faz nada. Então por que eu vou me deixar envolver e possuir por estas máquinas? É isso que a gente tem que entender. Por mais avançadas que sejam, por mais inteligentes que sejam, por mais maravilhas que possuem, que façam, sempre vai ter que ser sobre o comando do homem. O homem é a máquina mais importante que tem dentre todas elas. E não se pode deixar ser engolido por elas. Então é isso que Leon Denis vem falando aqui para nós. E aí ele continua. Pelo corpo fluídico e pelo corpo material, o homem acha-se ligado à imensa teia da vida universal. Olha só. Pela alma, o homem está ligado a todos os mundos invisíveis e divinos. Somos feitos de sombra e de luz. Somos a carne com todas as suas fraquezas. Eu achei essa frase aqui linda.
Somos ainda a carne com todas as suas fraquezas e o espírito com as suas riquezas latentes. Então, essas riquezas latentes são as potências que nós já possuímos e que já temos desde que fomos criados e que precisamos deixar que elas floresçam. E não nos deixarmos vencer pelas fraquezas da carne. E ele continua, né, com as riquezas latentes, o espírito, as suas esperanças radiosas, os seus surtos grandiosos e o que em nós está, em todos os seres, se encontra. O que existe em mim, existe em todos os seres desse universo. E aí ele diz, cada alma humana é uma projeção do grande foco eterno. Gente, olha a nossa importância. Não é que a gente seja um pedaço de Deus, não, né? Não é aquela ideia panteísta de que nós somos um pedaço de Deus e que quando morrermos vamos voltar a esse Deus. Não. Nós somos uma projeção desse Deus. Isso aqui ele está falando para a gente poder perceber a nossa importância. E ele diz que é isso que nos consagra e assegura a fraternidade dos homens, entre nós. O fato de todos nós sermos esse foco divino. Então, todos nós possuímos essas potências dentro de nós. Que ele falou aqui em cima. As riquezas latentes. E em função de todos nós possuirmos essas mesmas riquezas, a grande possibilidade e a certeza de que essa fraternidade um dia vai existir entre todos nós. Esses sentimentos inferiores vão ser banidos desse planeta. E ele ainda continua, temos em nós os instintos da alimária, mais ou menos comprimidos pelo trabalho longo e pelas provas das existências passadas. E temos também a crisálida do anjo, do ser radioso e puro, que podemos vir a ser pela impulsão moral, pelas aspirações do coração e pelo sacrifício constante do eu. Vejam que ele coloca esse eu aí, com aspas, esse eu aí é o eu espírito. É o eu alma em progresso. E olha o que eu tenho dentro de mim. Ainda, como ele diz aqui, ainda tem os instintos ali da animária, quer dizer, aqueles instintos animais ainda. A gente ainda tem esses instintos, ainda nos é necessário. Mas a gente não pode esquecer, como ele continua aqui, que nós temos também a crisálida do anjo. É muito lindo, né, Luiz? Eu fico encantada. A crisálida do anjo. Nós estamos envolvidos por essa crisálida ainda, em função, como ele diz, né, fomos comprimidos ainda diante dessas nossas escolhas equivocadas que nós fizemos muito ainda nessas vidas passadas, mas nós não podemos esquecer disso. Que está aqui, que dependendo de nós, que com muito trabalho e com muito esforço, a gente vai quebrando aos poucos essa crisálida e vamos deixar nascer e vamos deixar florir esse ser radioso e puro que existe dentro de nós. Olha que coisa linda que nós somos. Aí, meus amigos, eu pergunto a vocês, vale a pena ficarmos esquentando os nossos neurônios, queimando o nosso cérebro com coisinhas pequenas, com coisinhas insignificantes, com fofoquinhas, com maledicências, com vaidades bobas, como a gente ainda vê nos seres humanos, que não vai trazer lucro, que não vai trazer felicidade a ninguém,
Então é o que Leon Denis está dizendo aqui para nós. A gente precisa pensar alto. Pensar alto nesse sentido do que realmente nós somos. Continua para nós, olha só que lindo. Tocamos com os pés as profundezas sombrias do abismo e com a fronte as alturas fulgurantes do céu, o imperioso, glorioso dos espíritos. O império glorioso dos espíritos. Então, olha só, a gente ainda está aqui, preso à matéria, né? Preso a esse mundo ainda pequeno, mesquinho. Mas nós não pertencemos a esse mundo. Nós não pertencemos a essa pequenez. Nossa fronte, quer dizer, o nosso ponto mais alto do nosso ser material, ele está ligado às alturas. Boa noite, Sandra, seja bem-vinda. Regina, boa noite, seja bem-vinda também. Então nós estamos ligados a essa coisa divina, esse que ele diz aqui, que ele chama de foco eterno. E a gente não pode esquecer nunca disso, né? Aí ele coloca, olha só, quando aplicamos o ouvido ao que se passa no fundo do nosso ser, ouvimos como o turbilhão de águas ocultas e tumultuosas, o fluxo e o refluxo do mar agitado da personalidade que os vendavais da cólera, do egoísmo e do orgulho escapelam. E não é verdade? Né? Quando a gente cria coragem e olha para dentro de nós, quando nós criamos coragem, porque eu costumo dizer que a gente tem muita coragem de se olhar, mas olhar só o externo. Então a gente vai para frente do espelho para olhar a roupa se está bonita, para olhar o cabelo se está perfeito, para olhar se a nossa maquiagem está de acordo, está combinando, o batom, né? Se temos algumas ruguinhas aparecendo, se tem alguma coisa errada no nosso rosto, no nosso corpo, a celulite. Preocupamos muito com isso. Mas nós não temos coragem de olhar no espelho, olho no olho, para dentro de nós. É isso que ele está falando aqui. E olharmos para dentro de nós e vermos ainda essas águas ocultas, tumultuosas, provocadas por esses sentimentos de cólera, de egoísmo e de orgulho, que nos maltratam. Quando ele diz aqui escapelam, que nos maltratam, que nos fazem sofrer. E a gente ainda alimenta isso, né? A gente ainda alimenta isso. E aí ele diz, são as vozes da matéria, o chamamento das baixas regiões que nos atraem e influenciam ainda as nossas ações. Então a gente ainda está muito ligado a esse mundo material. E esse mundo material é que provoca em nós esses sentimentos de cólera, de egoísmo, que vão nos maçando, que vão nos fazendo sofrer. Então é isso que Leon Denis está chamando a nossa atenção aqui. E ele vai dizer mais aqui na frente, nós precisamos combater isso em nós, porque nós não fomos criados com isso. Fomos criados perfeitos. E aí ele diz, essas influências, podemos dominá-las, olha só, podemos dominá-las com a vontade, podemos impor silêncio a essas vozes, quer dizer, nós podemos combater sim esse orgulho, essa cólera, o egoísmo, a ambição, a vaidade, que ainda nos fazem sofrer. Força, Luísa, não desista, minha amiga. Não desista, hein? Fica firme aí. Agarra na mão de Leon Denis aí e fica firme. Oi, Francis, oi, Respeita, sejam bem-vindos. E aí ele vem dizendo para nós, olha só que lindo. Quando em nós se faz a bonança, quando o murmúrio das paixões se aplaca, eleva-se então a voz potente do Espírito Infinito, o cântico da vida eterna, cuja harmonia enche a imensidade. É o que nós somos, esse Espírito Infinito.
Então a gente tem que pensar assim e não podemos nos deixar envolver por esses sentimentos, por essas águas, como ele usou ali simbolicamente, né, tumultuosas que estão dentro de nós, nos massacrando. E aí, olha só que lindo. E quanto mais o espírito se eleva, purifica e ilustra, tanto mais o seu organismo fluídico se torna acessível às vibrações, às vozes, ao influxo do alto. Então, quanto mais nós vamos combatendo esses sentimentos negativos, terríveis, que nós temos dentro de nós, que só nos fazem sofrer, que só nos deixa mais feia, né? Metaforicamente falando, quanto mais nós combatermos isso, né, nós vamos evoluindo. Então, vamos matando o lado material, essas paixões ligadas à vida material, que tanto nos maltrata, e vamos nos ligando mais a essa vida espiritual. E com isso nós vamos percebendo mais essa grandiosidade de Deus junto a nós. O que ele diz aqui, as vibrações, as vozes, ao influxo do alto. Deus nos impulsionando para nos elevarmos cada vez mais. E aí ele diz, o Espírito Divino que anima o universo atua sobre todas as almas. Busca penetrá-las, esclarecê-las, fecundá-las, mas a maior parte se deixa ficar na escuridão e no isolamento. Então, gente, olha só como é que é lindo isso aqui. Deus, em momento algum, se afasta de nós. Em minuto nenhum da nossa vida, Ele está longe de nós. Né? Então, esse Espírito Divino, que ele chama de Espírito Divino, que é Deus, essa força, ela está sempre nos animando. Ela está sempre atuando sobre nós. A gente está sempre ali buscando penetrar, nos esclarecer, nos fecundar. Mas nós, envolvidos por essas paixões materiais, não percebemos. E aí imagine, né, como é que deve ser triste. E aí continua, demasiado grosseiras ainda, não podem sentir-lhe a influência nem ouvir os seus chamados. Por isso que a gente muitas das vezes fala, nossa, eu vivo fazendo preces a Deus, mas parece que Ele não me ouve. Ele te ouve sim, Ele te ouve sim, a todo instante. Você que não deixa se perceber. Você é que faz a prece, pede e esquece de ficar lá com o ouvido atento, esperando ele te responder. Que é o que acontece. A gente levanta de manhã e faz a nossa prece, né? Linda, maravilhosa, agradecemos pelo dia, pedimos força, bababá, pronto, acabou a nossa prece, a gente entra no corre-corre do dia a dia, nem se lembra. A gente não lembra nem do nosso mentor, que está sempre do nosso lado ali, ó, nos dando um monte de pitaco no dia a dia, e pior é que a gente ouve os pitacos que ele nos dá, a gente muitas das vezes faz aquilo que nós somos intuídos, e a gente não para agradecer, a gente ainda envolvido pelo orgulho, acha que as ideias são nossas. Né? Aí no final do dia a gente deve dizer assim, nossa, como que eu progredi hoje, como que eu fiz coisas importantes hoje. O orgulho falando mais alto. Esquece que tudo o que nós fizemos de bom, de bonito, de perfeito, de maravilhoso, é porque nós estamos envolvidos por essa força divina. Aí à noite nós vamos dormir, fazemos a nossa prece para dormir, deitamos, pronto, dormimos e novamente esquecemos. Então esses estudos aqui são importantes para nos chamar a nossa atenção, para a gente dedicar um pouco do nosso dia, uns minutinhos de reflexão, de meditação, né? E nos ligarmos a esse foco divino, nos ligarmos a essa força
que nos criou e que não nos desampara, que está sempre junto a nós. Mais adiante ele diz, muitas vezes ele nos cerca, nos envolve, procura chegar às camadas profundas das suas consciências, acordá-las para a vida espiritual. Muitas resistem a essa ação, porque a alma é livre. Outras somente a sentem nos momentos solenes da vida. Quando a coisa aperta, né, quando dói, aí a gente se lembra de Deus. Aí a gente corre para os braços dele. Como ele diz, né, nas grandes provas, nas horas desoladas em que experimentam a necessidade de um socorro do alto e o pedem. Aí a gente se lembra de Deus. Mas quando a nossa vida está tranquila, né, que não tem nada doendo, a gente esquece do que realmente nós somos. Para viver a vida superior, diz Denis, a que se adaptam essas influências, é necessário ter conhecido o sofrimento, praticado a abnegação, ter renunciado às alegrias materiais, acendido e alimentado em si a chama, a luz interior que não se apaga nunca, e cujos reflexos iluminam desde este mundo as perspectivas do além. Só múltiplas e penosas existências planetárias nos preparam para essa vida. É por isso que a gente sabe que Jesus está onde está hoje, mas que ele passou por isso tudo também. Em outro planeta, mas passou. Por isso ele é o nosso exemplo. A gente não pode achar que ele já foi criado perfeito, não. Não seria justo. Deus não seria justo se colocassem para nós um modelo que ele já criou perfeito. Não. Criou igual a nós. Com as mesmas capacidades, com as mesmas potências que nós possuímos. E disse para ele também, vai, caminha. Como disse para todos nós. E ele caminhou. Não é? Continuando aqui, Leon Denis ainda vem nos dizendo: assim se desvenda o mistério da psique. A alma humana, filha do céu, exilada na carne e suas existências, o longo cortejo dos sofrimentos por que passou. Está aí. Nós estamos aqui, exilados nessa carne, vivendo nesse mundo material, passando por essas encarnações e vivenciando as provas, né? Esse cortejo dos sofrimentos, como ele diz aqui, mas nós não somos isso aqui. Não vamos ficar aqui para sempre. Porque, como ele diz aqui, que eu achei lindo, nós somos filhos do céu. A alma é filha do céu. E como filha do céu, esse céu aí, ele tá se referindo a Deus, né? A esse Espírito Divino, a essa grandiosidade que criou isso tudo. E como filhas dessa grandiosidade, desse Espírito Divino, nós não somos criados para esse mundinho pequeno aqui. Esses sofrimentos, diz Denis, são o preço da sua felicidade. Essas provas redundaram todas em seu proveito. Afinal, ela o compreende. Veja bem, esses sofrimentos nos fortalecem. As provas pelas quais nós passamos, e muitas das vezes até nos revoltamos com Deus, por conta da prova ser muito difícil, mas são essas provas que nós precisamos. São essas situações de aprendizado que vai fazer com que nós estejamos capacitados e merecedores de vivenciarmos a vida superior. Que a gente vai estudar aqui com ele descrevendo essa vida para nós, e é lindo. Então, se não estivermos preparados, a gente não vai saber viver. É a mesma coisa, mas mal comparando, mas com aquela criatura bem
simplória, bem pobre, que por uma aberração da natureza consegue um dinheirinho, vai lá, joga na Mega Sena e ganha a Mega Sena. Aí ganha aqueles milhões de reais e fica perdido, sem saber o que fazer. Por quê? Porque não se preparou para ter uma vida financeira grandiosa. Então a mesma coisa somos nós. Se nós não nos prepararmos através desse aprendizado que é sofrido, que é doloroso, mas que é valioso, nós não estaremos fortalecidos para vivermos a vida superior. Ele diz, então mudam-se os papéis. De protegida, que nós somos atualmente, passa a protetora, que é o nosso futuro. Seremos espíritos protetores, seremos guias, seremos mentores daqueles que estarão aqui a caminho da perfeição. Envolve com sua influência os que lutam ainda nas terras do espaço. Gente, esse é o nosso futuro. Não é aquele céuzinho ridículo, lá de jardinzinho, de gramadinho verde, de camisolão branco, que as outras religiões nos prometem. Que a gente vai para o céu, fica lá naquele céu, parado, sem fazer nada, olhando para cima, olhando para não sei aonde, vendo passarinho cantar, borboleta passar para lá e para cá, que no primeiro dia vai ser bom, no segundo mais ou menos, no terceiro ninguém aguenta mais. No terceiro dia ninguém vai aguentar mais os passarinhos, nem as borboletas, nem os coelhinhos, nem nada. Ficar parado na ociosidade não é para almas divinas, obras criadas por Deus. Então é isso que nos espera. Estamos evoluindo, estamos crescendo. Sim, seremos espíritos superiores para continuarmos o trabalho assessoriando a esse Deus maravilhoso que nos criou. E isso nos motiva a hoje a enfrentarmos qualquer situação que venha. Qualquer situação dolorosa. Hoje nós temos consciência que ela não é castigo, mas sim é bênção. É a vitamina que nós precisamos para nos fortalecermos. E ele ainda continua, né? Insufla-lhes os conselhos da própria experiência, sustenta-os na vida árdua, nas sendas ásperas que ela própria percorreu. Porque é o que acontece com esses espíritos superiores que estão hoje nos ajudando, nos amparando. Eles também passaram por tudo isso. Não pensem vocês que foram criados já bonitinhos, anjos perfeitos. Não. Passaram por todo esse aprendizado também. Por dores também terríveis. Para se fortalecerem, terem o conhecimento, o aprendizado e hoje poderem nos orientar e nos dizer, vá em frente. E você consegue. Porque nós conseguimos. E aí Denis nos diz, conseguirá a alma chegar um dia ao termo de sua viagem? Ele faz uma pergunta. Avançando pelo caminho traçado, ela vê sempre se abrirem novos campos de estudos e descobertas. Ou seja, essa viagem não tem fim. Semelhantes à corrente de um rio, as águas da ciência suprema descem em torrente cada vez mais caudalosa. Chega a penetrar a santa harmonia das coisas, a compreender que não existe nenhuma discordância, nenhuma contradição no universo, que por toda parte reinam a ordem, a sabedoria, a providência, e a sua confiança e o seu entusiasmo aumentam cada vez mais. Então, quanto mais evoluímos, quanto mais conhecimento vamos adquirindo, e esse conhecimento vai nos trazendo informações que vão nos fortalecendo, mais entusiasmo e força nós vamos tendo para continuarmos mais e mais. Com amor maior ao poder supremo, ela saboreia de maneira mais intensa as felicidades da vida bem-aventurada.
Gente, olha o que nos espera. Vale a pena ficar aqui discutindo por bobagem? Vale a pena ficar aqui disputando, se engalfinhando por causa de time de futebol? Vale a pena ficar aqui se engalfinhando, brigando por causa de cena de novela? Vale a pena ficar aqui brigando, se engalfinhando por causa de religião, quando nós sabemos que todos os elementos, todos os seres vão para este caminho? Ah, Sandra, você não está me escutando, você está escutando Leon Denis, minha filha. Eu sem Leon Denis não sei nada, não seria nada. Então é isso que a gente precisa pensar, né? É proibido eu torcer pelo meu time de futebol? Não está proibido, né? Eu torço lá pelo meu Fluminense, o outro torce pelo Flamengo, pelo Vasco, Corinthians, e por aí vai, esses times que eu não tenho muito conhecimento, mas eu não preciso ficar matando o meu oponente por causa disso. Teve um jogo, tá? Jogou lá o time meu com outro time. Meu time ganhou, que bom. Perdeu, que bom também. Aprendizado, experiência, na próxima ele ganha. Agora não, vão se engalfinhar, se matarem. Quer dizer, cortar uma existência, cerrar assim ao meio uma caminhada linda como essa aqui, por conta de coisas pequenas. É isso que Leon Denis está nos sacudindo aqui para a gente pensar por coisas banais. Isso aí, sabe? É isso que ele está chamando. Eu estou dando o exemplo do time de futebol porque é uma coisa que todo mundo conhece. Mas existem aquelas disputas, mesmo até dentro da nossa casa. Né? Quer ver? Vocês querem criaturas que disputam mais nesse mundo do que marido e mulher? Vale a pena ficarem disputando? Não vale a pena. O nosso futuro é grandioso. Né? Não ri não, Julinha, porque é verdade. Dos seres que convivem, pode prestar atenção. Os que mais se vivem disputando é marido com a mulher. Se amam, né? Se adoram. Mas presta atenção na caminhada evolutiva dos dois, se não é uma disputa eterna. O Evanos coloca para nós, isso é crescer, ver a vida com maturidade até espiritual. Eu diria sim. E é isso que a gente precisa fazer, Evanos. É isso que Leon Denis está mostrando aqui para nós. Resumindo isso, todas essas coisas lindas que ele diz aqui, é como ele dissesse assim para nós, para de pensar pequeno. Você não é essa coisinha insignificante. Você é um tesouro valioso. Agora, não pensar dessa maneira com orgulho negativo, mas é se valorizar. E não se deixar envolver por essas coisas pequenas, mesquinhas, que ainda fazem com que a gente sofre, porque pertencem ao mundo material e a gente quer que pertença a nós, e não pertence. Daí então ele continua, né? Com o maior amor poder supremo, ela saboreia de maneira mais intensa as felicidades da vida bem-aventurada. Daí em diante está intimamente associada à obra divina. Quer dizer, quando atingirmos o nosso grau superior, não voltamos mais. Daí para frente é só crescer, crescer, crescer e estar mais perto de Deus ainda. Estar preparada para desempenhar, olha só, o nosso futuro. Estar preparada para desempenhar as missões que cabem às almas superiores. A hierarquia dos espíritos que, por diversos títulos, governam e animam o cosmos. Porque essas almas são os agentes de Deus na obra eterna da criação. Olha o que nós somos. São os livros maravilhosos em que ele escreveu os seus mais belos mistérios. São como as correntes que vão levar as terras do espaço, as forças e as radiações da alma infinita. Gente, olha o que nós somos. Livros maravilhosos em que Deus escreveu os mais belos mistérios. Somos nós.
Somos agentes de Deus. Deus conhece todas as almas que formou com seu pensamento e o seu amor. Sabe o grande partido que delas há de tirar mais tarde para a realização das suas vistas. Então Deus nos criou com um objetivo e Ele sabe o que Ele vai, vamos dizer assim, nos cobrar depois. Ele nos criou para que nós fôssemos seus agentes, trabalhássemos nessas missões, ajudando-o a fazer com que esse universo progrida cada vez mais. A princípio, deixa-as percorrer, né? Deixas aí somos nós, as almas, vagarosamente as vias sinuosas, subir os sombrios desfiladeiros das vidas terrestres, acumular pouco a pouco em si os tesouros de paciência, de virtude, de saber, que se adquirem na escola do sofrimento. Mais tarde, vencidas pelas chuvas e pelas rajadas da adversidade, amadurecidas pelos raios do sol divino, saem da sombra dos tempos, da obscuridade das vidas inumeráveis, e eis que suas faculdades desabrocham em feixes deslumbrantes. A sua inteligência revela-se em obras que são como que o reflexo do gênio divino. Gente, isso aí é para nós. Isso aí é o nosso futuro. E a gente perde tanto tempo com coisinhas tão insignificantes. Vamos refletir sobre isso aqui. Vamos ler sempre isso aqui, novamente. E olharmos para dentro de nós um pouquinho. Isso por causa das nossas tolices, Evanos. Nossos sofrimentos, as nossas dores, elas se tornam grandes por conta dessas nossas tolices. Né? Os nossos atos, valorizando ainda essas mesquinharias, a gente valorizando tanto essas mesquinharias, é que fazem com que as consequências venham também grandes. Aí a gente depois fica sofrendo. Por quê? Aí pergunta, o que eu fiz para sofrer tanto? Esqueceu que numa vida passada talvez você se engafinhou lá com o seu semelhante por causa de uma bola de futebol. Por causa de um sinal de trânsito. Brigar no trânsito, matar-se no trânsito porque um parou na frente do outro. Isso, Julinha, cada um quer ter a razão. Por conta de quê? Daquelas águas tumultuosas que ele falou aqui que nós temos, que são provocadas por quê? Pelos sentimentos negativos causados pela cólera, pelo egoísmo e pelo orgulho, que nos escapelam. Ele fala aqui que nos encapelam. Então é para a gente parar, pensar, né? Sairmos no nosso dia a dia, nas nossas atitudes do nosso dia a dia e colocarmos na prática isso aí. Ainda me perturba, ainda me incomoda o comportamento determinado de certas pessoas? Sim, eu ainda não sou o espírito puro. Mas eu preciso trabalhar em mim a compreensão, a tolerância, a benevolência com o meu próximo. E não me perder, porque aí quem está se perdendo sou eu. E não me deixar me perder por esses sentimentos em relação ao outro que só vão prejudicar a mim. Pois é, mas isso nós falamos aqui no início. Ele falou isso há 150 anos atrás e está atualíssimo.
Então eu, por exemplo, quando eu vejo, né, determinadas notícias nos jornais, porque a gente tem que acompanhar o que está acontecendo, eu fico muito triste quando eu vejo as pessoas se degladiando por pedaço de terra. Porque o muro do vizinho invadiu 2 centímetros o meu terreno. Aí a gente vai para lá brigar por causa de 2, 3 centímetros que o tijolo, que a massa, invadiu ali o meu terreno, gente. Aí eu brigo, ganho a causa. No dia seguinte eu desencarno, pronto, meu vizinho vai tomar conta de tudo. Então são essas coisas que a gente tem que parar e pensar que não vale a pena. Não vale a pena eu ficar me queimando, né? Queimando essa força, essa potência que eu tenho dentro de mim, do que eu realmente sou, por conta das coisas banais, das coisas passageiras, e esquecendo aquilo que realmente vai ficar em mim, aquilo que realmente vai permanecer comigo como espírito eterno e superior que nós somos. E aí a gente está aqui encerrando o nosso estudo de hoje, né? Desta maravilha. Eu falo mesmo, quem quiser pode rir de mim, pode me condenar, que eu não me preocupo com isso não. Mas desta maravilha que é Leon Denis, de refletirmos, de meditarmos, porque Leon Denis ele foi um filósofo, e ele faz a gente pensar, ele faz a gente refletir. Então vem Kardec lá com a parte técnica e com a parte prática, e Leon Denis vem nos tocar com a emoção. Então ele vai lá fundo no nosso sentimento, no nosso coração, e nos chama para a vida, e nos acorda, e nos sacode. É como se ele estivesse dizendo para a gente assim, olha, se liga, você não é essa coisinha pequenininha e insignificante desse planetinha aí não. Você é muito superior a isso. Se valorize, mas não me valorizar nas coisas materiais, me valorizar como espírito imortal, como essa alma aqui em evolução eterna que eu sou. E quanto mais eu evoluo, quanto mais capacidade eu vou adquirindo, mais entendimento eu vou adquirindo, mais eu evoluo. Mais condições eu tenho de galgar mais altos planos. E isso é infinito. Agora eu vou perder meu tempo, ficar presa aqui nesse mundinho? Vou ficar enquanto é necessário, até eu desenvolver isso tudo em mim. Né? Isso mesmo, Sandra. Fica quietinha, não responde não, porque não vale a pena. Aprenda com Chico Xavier, que acabou de chegar aqui, né? Mas o nosso Chico dizia isso, falava isso muito. Herói é aquele que se cala, não é aquele que grita mais alto. E a gente aprendeu o contrário, né? A gente aprendeu que herói é o que grita mais alto. Todo mundo acha que forte é aquele que diz a última palavra e que dá o último grito. Não. O herói é aquele que cala. A gente tem o maior exemplo disso, que foi o nosso Mestre Jesus. Foi acusado de tudo, foi crucificado, apanhou, cuspiram no seu rosto, pintaram e bordaram com ele, e ele calado. Mas e depois? Né? E depois? Como é que ele surge? Lindo, bonito, radiante, iluminado, sem marca de sangue, sem marca nenhuma. Feliz, vindo trazer para nós, olha, faça como eu fiz e você também vai ser um herói. E aqueles que gritaram com ele, e aqueles que cuspiram na cara dele, e aqueles que o crucificaram, estão aí até hoje, ó. Somos nós. Estamos aqui até hoje batalhando para chegarmos a essa condição de espírito puro. Mas nós vamos chegar. Nós vamos chegar. Porque ele disse isso para nós.
né? Nenhuma ovelha de meu Pai se perderá. E Leon Denis está dizendo aqui também para nós, esse é o nosso destino. É a certeza, é a única certeza que nós podemos ter na nossa vida, de que um dia nós vamos ser espíritos puros e perfeitos. E aí a gente para, que é daqui a pouco. Deixa eu ver só o que o Evan nos colocou. É isso aí. Esta é a verdadeira sabedoria. Por isso Jesus dizia, perdoai, Senhor, eles não sabem o que fazem. É isso aí. Ele ficou caladinho lá dele. Ele não sabe, mas ele sabia o que eles estavam fazendo. Jesus sabia qual seria o futuro daquelas criaturas que estavam ali. E estava penalizado com isso. Né? Nem aborrecido ele estava era penalizado. E ele saiu vitorioso. E as criaturas que fizeram aquilo com ele? Né? Então, até hoje aí, marcando o passo. Bom, quem vai fazer a nossa prece de encerramento? Algum companheiro se candidata a fechar para nós? Porque nós temos que encerrar, que daqui a pouquinho vai entrar aqui, diretamente do Centro Espírita Leon Denis, a palestra lá com passes, e todos nós recebemos os passes também, mesmo daqui assistindo, ouvindo por aqui, e que é também das obras de Leon Denis. A nossa amiga Vânia ou a Nina já colocaram ali no banner. Francis, meu amigo, você não quer subir e fazer a nossa prece? Opa, que bom. Então sobe lá e depois a gente volta para se despedir. Boa noite a todos. Beijo no coração, Beto, e a todos. Muito obrigado por mais esse estudo, né, da obra de Denis. Nem precisou fazer comentários, né, da riqueza que essa obra da poética de Denis, né? E todos nós temos aqui uma maior compreensão da profundidade do que somos e que devemos ser como espíritos eternos. E assim vamos, amigos, elevar os nossos pensamentos a Jesus e agradecer dizendo, querido Jesus, agradecendo-te a Ti mais esse momento de estudos, de reflexões. Dizemos a Ti, nosso muito obrigado por estarmos aqui, por estar nesse esforço contínuo de compreender, de interiorizar essa doutrina maravilhosa, essas reflexões tão maravilhosas que essas obras de Denis nos traz. E assim, querido mestre, pedimos a Ti a permissão dos amigos espirituais e, sobretudo, a permissão de Deus para que possamos dar por encerrado o estudo da noite de hoje. Graças a Deus, que assim seja. Um beijo no coração de cada um de vocês.